Como você usa as 24 horas que você tem disponível no seu dia? Muitas vezes as pessoas falam que falta tempo no dia delas, que elas precisavam de um dia muito maior, que elas precisavam de 30, 40 horas no dia para poder fazer todas as coisas que elas têm para fazer. Mas será que isso é mesmo a solução? Será que mais horas resolveria mesmo esse problema? Enfim, sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Muito prazer, eu sou a Carla e esse aqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveitando, vou convidar você também para se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho para você receber notificação todas as vezes que eu trouxer um conteúdo novo por aqui e você poder acompanhar em primeira mão. Então, bora pro conteúdo, que é o que realmente importa. Como que você usa as 24 horas que você tem? Você já parou para pensar nisso? Você já se fez essa pergunta? Como eu venho usando o meu tempo? O que eu faço no meu dia? Eu tenho 24 horas, mas ao mesmo tempo parece que o meu dia termina em 12 horas, porque acaba tão rápido e eu tenho tantas coisas que eu nem vejo o dia passar, eu nem vejo para onde que está indo o meu tempo. Basicamente, ele está escorrendo entre os meus dedos e eu não consigo segurá-lo, eu não consigo fazer nada a respeito disso, eu não consigo dar conta de tantos afazeres, de tantas tarefas e enfim. Mas a gente precisa pensar também que, ao mesmo tempo que algumas pessoas estão reclamando da falta de tempo, que precisariam de mais horas no seu dia para conseguir realizar aquilo que desejam, tem também as pessoas que conseguem manter uma rotina mais equilibrada, que conseguem tirar o tempo para relacionamentos, para saúde, autocuidado. Tem algumas pessoas que conseguem equilibrar mais essa rotina. Então, o que isso significa? Que algumas pessoas têm 26 horas, outras têm 24, outras têm 30, outras 32. Não, basicamente vai depender da organização, das prioridades, dos objetivos, do foco daquela pessoa. Porque é muito comum que a gente acabe perdendo o nosso foco com muita facilidade. Então a gente senta para fazer alguma tarefa, a gente senta para realizar alguma coisa e aí a gente se distrai. E a gente se dispersa. A gente abre uma nova aba do nosso computador, a gente pega o nosso celular para ver uma notificação, a gente faz alguma coisa e a gente nem se dá conta, mas passa 15 minutos, passa meia hora, passa 40 minutos e aí a gente volta para nossa tarefa. E a gente fica um pouquinho focado, dispersa de novo. Celular, notificação, rede social, e-mail. E a gente fica nesse ciclo aí algumas vezes durante o nosso dia. E a gente não se dá conta do quanto de tempo que nós estamos deixando escapar com coisas aleatórias. Coisas que não são tão importantes assim, coisas que poderiam esperar, coisas que realmente não vão agregar naquela tarefa que eu estou fazendo ali no momento. Então, um grande aliado para que você consiga otimizar o seu tempo, para que você consiga realizar as suas tarefas, para que você consiga ser mais produtivo e finalizar mais coisas, é você definir prioridades, é você saber naquele dia o que é mais importante você fazer, o que você precisa realizar em ordem de prioridade. Isso aqui é a coisa mais importante do meu dia, eu não posso deixar de fazer isso aqui, então é a número 1. E aí, essa aqui é a segunda coisa mais importante. E assim por diante. Você vai listando tudo aquilo por ordem de prioridade. Então, saber exatamente o que importa, o que é prioridade para você, vai ajudar muito. Outra coisa é o foco. É você sentar e você focar naquela atividade. As pessoas subestimam a capacidade de realização do ser humano quando ele está focado em alguma coisa. A gente consegue realizar muito, a gente consegue ser muito mais ágil, muito mais rápido. A gente consegue fazer muita coisa se a gente estiver focado naquela tarefa. E focado em uma tarefa é realmente focado em uma tarefa. Esqueça essa história de querer ser multitarefas, esqueça a ideia de que você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, esqueça tudo isso. Isso vai atrapalhar a sua rotina, isso vai fazer inclusive que você perca muito mais tempo. Porque você vai tentar fazer várias coisas, vai começar uma, vai aqui, vai lá, e você fica pulando de tarefa em tarefa e basicamente chega no final do dia e você não fez nada. Então você só ficou indo pra lá e pra cá e você não finalizou, você não foi conclusivo em nada e você percebeu que você não conseguiu fazer tudo aquilo que você deveria. Então, foco em uma única tarefa, você vai sentar, você vai focar naquilo que você precisa fazer. Você vai remover todo e qualquer estímulo que possa vir te atrapalhar nesse momento que você está sentado realizando aquela tarefa. Isso inclui celular, redes sociais, notificações, telefone, e-mail, computador, se for o caso. Dependendo do que você vai fazer, você remove todo o resto que você não vai utilizar naquele momento. Então, se, por exemplo, você tem que fazer uma pesquisa em um livro, vamos supor, você tem alguma coisa que você precisa pesquisar num livro ali, que você precisa folhear, voltar, revisar, enfim, sei lá. Se a sua pesquisa é em um livro, se você está fazendo algo relacionado a um livro,
Você não precisa de celular, você não precisa de computador, você não precisa de e-mail, você não precisa de notificação, não precisa de nada disso. Então você remove todas essas coisas do seu ambiente, você vai para um ambiente que não tenha estímulos, que não tenha notificações, e você senta e você foca naquela tarefa, você foca naquilo que você tem ali para fazer. Por mais que você disperse, querendo pegar o celular, querendo ir para outro lugar, porque aquilo ali tá muito chato, você tá entediado de fazer aquilo, você fica ali. E você faz um combinado consigo mesmo. Então assim, depois que você terminar, depois que você finalizar aquela atividade que você tinha pra fazer, você vai lá e você vai ver a sua notificação, vai pegar o celular, vai ver alguma rede social, enfim, vai fazer alguma coisa que você queira fazer. Só que se você não tiver esses momentos de foco, de concentração, de parar pra fazer aquilo e remover todo o restante que não é importante naquele momento, você não vai conseguir finalizar as coisas. Porque sempre a gente vai ter uma interrupção ou outra. Hoje em dia, principalmente, a gente tem muita coisa, é muito estímulo, é muita rede social, são muitas pessoas envolvidas. Então, se você não colocar, não criar um ambiente propício para você fazer, as chances de que você realize são muito pequenas. Então, as notificações, o celular, computador, todas essas coisas são um grande ladrão de tempo. E a gente muitas vezes nem se dá conta, a gente tá tão acostumado, tão no automático, que a gente pega o celular, a gente vê rede social, vê notificação, entra em sites e a gente nem se dá conta, a gente nem percebe que tá fazendo isso, porque já é automático, a gente já criou esse hábito. Então agora você precisa fazer o caminho reverso, você precisa ir se afastando dessas coisas, você precisa ir deixando elas de lado quando você não vai ocupar o celular ou o computador. Ou se, por exemplo, você precisa fazer uma atividade no computador, você deixa o celular de lado, você desliga as notificações, deixa ele longe de preferência. No computador, você deixa só as abas que são realmente necessárias para aquela atividade. Então você fecha o WhatsApp, você fecha o Instagram, você fecha o YouTube, você fecha coisas que não são importantes para aquele momento, para aquela atividade e deixa só o essencial. E aí você, mesma coisa, você foca naquilo ali que você tem para fazer. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas reclamando da falta de tempo, reclamando que não conseguem fazer as coisas, mas a gente precisa olhar também para os ladrões de tempo, a gente precisa olhar para todos os momentos do nosso dia, para como a gente está usando cada tempinho que a gente tem disponível, porque isso vai determinar as nossas prioridades, vai determinar o que a gente considera importante. Então, se, por exemplo, você tem um jogo instalado no seu celular, no seu computador, e você gosta muito daquele jogo, você sempre vai jogar quando você tem um tempinho. E aí você tem um livro também que você quer ler. Então, quando você chega em casa, depois que você já fez o que você precisava fazer, que você vai ter um tempinho livre, o que você vai escolher fazer? Jogar aquele joguinho que está instalado ali, que você adora, que é muito mais estimulante, que é muito mais viciante, ou você vai escolher ler um livro que tá lá há meses na estante, que você comprou, tá com pó já e você ainda não começou a ler. As chances de você pegar o celular, pegar o computador e jogar aquele joguinho são muito maiores. Porque aquilo é muito mais prazeroso, é muito mais gostoso. Aquilo vai te dar uma sensação de prazer muito maior do que pegar um livro e ler. Que vai te causar tédio, que você não vai gostar, enfim. Que você já não quer fazer e que vai te causar tédio. Então qual é o ponto aqui? É a questão das prioridades. Pra você, mesmo que inconsciente, a prioridade maior é o jogo e não o livro. Até porque se o jogo não fosse uma prioridade, você nem teria instalado no seu dispositivo. Você já nem teria passado por 200 fases do jogo. Você não teria ali acesso fácil a ele, porque ele não seria importante, não seria relevante, você não daria a mínima. Mas como por algum motivo aquilo é um alívio para o seu dia, é um alívio para você, é como se você fosse se refugiar ali naquele jogo, você sempre vai escolher ele. Então sempre que você tem um tempinho livre, você vai para aquilo lá. Mas aí você percebe que é incongruente que você reclame de falta de tempo. Na verdade, não está te faltando tempo. Na verdade, você só está com as suas prioridades distorcidas. Você só não está, talvez, conseguindo focar nas atividades que você tem para realizar. E é muito importante a gente parar para pensar nessa questão de como a gente usa o nosso tempo, né? Porque muitas vezes a gente só está reclamando que não tem tempo, que não tem como, que tá muito corrido, mas basicamente o que a gente está fazendo com todas essas horas disponíveis? Algumas pessoas, elas estão reclamando da falta de tempo, mas ainda assim, elas não se alimentam bem, elas não cuidam da saúde, elas não se hidratam, elas não dormem bem, elas não fazem exercícios e ainda assim estão reclamando da falta de tempo. Mas aí a questão é, o que está acontecendo? Para onde está indo o tempo dessas pessoas? Como ela está usando o dia que ela tem disponível? Quais são as escolhas que ela vem fazendo diariamente? Porque todos os dias ela vai fazer escolhas. E se ela não está cuidando de nenhum pilar da vida dela, para onde é que está indo? Quais são as prioridades dessa pessoa? O que realmente importa? Então nós precisamos olhar de uma forma diferente para os nossos hábitos, para como a gente está usando o nosso tempo.
Porque é muito mais fácil a gente falar que a gente não tem tempo, que a gente não consegue, que não dá, que tá muito corrido, do que fazer uma análise de fato da nossa vida, da nossa rotina, hábitos, escolhas, prioridades, de como a gente está usando, como a gente está gerenciando tudo isso, né? A gente sempre vai escolher o caminho que é mais fácil, que é mais rápido, que é mais prático. Isso é normal, né? Só que aí, conforme a gente fica nesse ciclo, isso vai virando uma bola de neve e vai ficando cada vez maior. E quanto menos eu olho pra isso, quanto menos eu tento resolver essa situação, pior ela vai ficar. Menos tempo disponível eu vou ter, mais eu vou procrastinar, menos eu vou ser uma pessoa produtiva e assim por diante. Então, eu espero que você tenha pensado um pouquinho sobre como você vem usando as suas horas, sobre como você usa o tempo que você tem disponível, como você define as suas prioridades, o que realmente importa no seu dia, como você faz a organização dessas tarefas, se você mantém o foco ali nas atividades importantes, se você consegue remover esses estímulos, se você consegue ficar longe dessas notificações, redes, por momentos ali onde você vai ter blocos de foco, de atenção focada. Tudo isso vai contribuir para que você otimize o seu tempo, para que você seja mais produtivo, para que você consiga realizar aquilo que precisa ser realizado naquele dia. E claro, você vai ir repetindo isso dia após dia e cada vez você vai conseguindo melhorar, otimizar. Então, por exemplo, talvez no começo você consiga ficar 10 minutos focado ali numa atividade. E conforme você vai trabalhando, conforme você vai treinando isso, você vai conseguindo aumentar o seu período de foco também, de concentração. Porque aí é como se você estivesse reprogramando o seu cérebro. É como se você estivesse ensinando ele coisas diferentes. É como se você dissesse assim, não, você não tem estímulos, você não tem notificações, você não vai ter esses picos dopaminérgicos porque eu não vou permitir, agora nós vamos fazer isso aqui é importante, isso aqui vai trazer recompensas futuras, isso aqui é o que eu quero fazer, isso aqui tá alinhado com os meus objetivos, com as minhas prioridades, e você decide, você vai lá e faz. Então, é toda uma questão de compreensão e de você sair desse ciclo que você está inserido, desse condicionamento que está instalado aí na sua vida. Então, independente de qual for a sua situação, independente de qual seja a sua realidade, qual é o seu contexto atual, você vai precisar fazer essa reflexão de como você usa o seu tempo, quais as prioridades, como você está focando, o tanto que você está conseguindo ter autocontrole para não ver as notificações, não entrar em outras coisas, não dispersar, enfim, o tanto que você está treinando esse foco. E aí você vai precisar entender mais sobre você, sobre a sua vida, sobre tudo que está envolvido aí, que está mantendo esses padrões que você tem até hoje. No último vídeo aqui do canal, inclusive, eu falei mais sobre essa questão da rotina. Então, talvez lá você consiga encontrar informações que vão complementar as informações desse vídeo. Talvez você consiga entender um pouco mais especificamente a questão da rotina corrida e sem tempo, e enfim. E aí, as informações se complementem com este vídeo aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você achou relevante de alguma forma, já deixa um like, já aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu aqui no canal. Compartilha também com algum amigo para ele ter acesso a esse conteúdo, para ele também entender um pouco mais sobre como ele vem usando as 24 horas dele. Muito obrigada pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.